Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Evangelizador para mais uma noite juntos evangelizarmos através da palavra de Deus que chega até nós, através dos 4 evangelistas que cada dia tem uma mensagem para nós. Então, por isso, já pedimos que você possa deixar aquele joinha esperto, amigo, camarada, que não paga nada, mas com certeza vale muito. E é claro que você vai compartilhar esse link com outras pessoas para que também mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus essa noite, nesse dia de atividades. Encerramos um dia, às vezes, com um pouco de problemas, de dificuldades. Não sei como que foi o seu dia de hoje, mas independente se foi bom ou ruim, é sempre bom encerrar com a palavra de Deus e também com o momento de oração. Então o canal Evangelizador tem essa possibilidade de meditar o Evangelho do próximo dia e ao mesmo tempo possibilitar você então de encerrar bem, sempre bem. Independente de como foi, encerrar com Deus é sempre encerrar bem as atividades diárias. Então por isso o Evangelho que nós estaremos meditando hoje é João capítulo 14, versículo de 1 a 6. João 14, versículos de 1 a 6, beleza, pessoal? Então, vamos lá para o Evangelho, né? Não esqueça, João é o evangelista que estamos meditando esses dias e ele vem trazendo muitas coisas importantes, porque João é o mais teólogo dos evangelistas, então ele não fica tanto na questão das pregações de parábolas, mas ele vai direto para um aprofundamento de verdades ou de coisas sobre a nossa fé, inclusive como é o evangelho de hoje, falar um pouquinho sobre a morte. Muito interessante esse tema. Então vamos lá, João capítulo 14, de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse evangelho, pessoal, é muito interessante porque ele vai falar sobre a morte, o que tem depois da morte. Muitas vezes nós encontramos pessoas que de repente ela tem aquelas frases assim de efeito, né? A gente não sabe como que é o lado de lá. Ninguém voltou para falar. Jesus não só sabe porque ele é de lá, então ele pode falar das coisas do alto. Você está entendendo? E ele volta também. Então isso mostra que a morte não tem poder sobre nós. Então isso é só para deixar uma dúvida esclarecida. Outra coisa, Jesus fala que vai preparar uma morada. Nós nunca entenderíamos o céu nas palavras, vamos dizer assim, angelicais do céu. Mas nós compreendemos das coisas do mundo. Por isso que Jesus usa de parábolas ou usa de comparações das coisas deste mundo para falar do céu. Então Jesus usa dessa realidade que nós conhecemos para falar daquilo que nós não conhecemos. É como uma pessoa que vai explicar, por exemplo, né, alguma paisagem, algum lugar, um tipo de alimento. Então ele usa algo que a pessoa já conhece para explicar aquilo que a outra não conhece. Então é assim que Jesus acaba usando então desses meios comparativos. Uma morada é um lugar preparado por ele. Não foi um anjo que preparou para nós, o próprio Deus.
Isso mostra o quanto que nós somos aguardados, esperados e o quanto que somos amados. Só prepara um lugar para acolher uma visita se essa visita é importante. Isso mostra que já estamos sendo aguardados. E Jesus vai dizer, né, voltarei e vos levarei comigo. Então Jesus quer que nós estejamos ao lado dele. É outra coisa importante para nós, saber que Jesus vai nos levar com ele. Ele quer nos levar, é desejo dele. Então por isso nós não precisamos ter medo da morte, mas temos que ter medo se estamos do lado dele ou não. Se aceitamos ele em nossa vida. E qual é o sinal de que aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus? As nossas obras, o nosso comportamento vai dizer se eu aceito ou não aceito. Ok? A obediência também é a palavra de Deus. E aí nós também temos aqui Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Esse caminho que nos leva ao Pai, que é o próprio Jesus, ele vai colocar-nos de forma bastante clara, né? Por exemplo, em relação ao batismo, a palavra de Deus, está 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles, estive com fome, com sede, me desse comer, de beber. Então esse é o caminho. Jesus, ele é ao mesmo tempo guia e ao mesmo tempo caminho que nos leva para nos transportar de forma segura até a presença do Pai. Caminhar com Jesus, né? Então, caminhar nos caminhos de Jesus significa ir por onde Jesus passou, pelos caminhos que ele andou. Né? Então, por isso é importante conhecer também a vida de Jesus. Estar conhecendo, porque quanto mais nós conhecemos um caminho, mais aquele caminho se torna familiar e mais fácil faz a gente ir por aquele caminho. Vocês podem fazer uma comparação bastante simples. Vocês estão indo por uma cidade que vocês não conhecem. E aí o que acontece? A ida é sempre mais demorada e mais difícil. Quando você volta para casa, é sempre mais fácil, porque você conhece o caminho. Tá? Sempre quando nós conhecemos o caminho se torna muito mais fácil. Então conheça o caminho, se aprofundando e lendo a palavra de Deus. E é claro, acompanhando o evangelizador diariamente às 21h05. Então vamos fazer um momento de oração, pedir as bênçãos de Deus sobre todos nós. Senhor Deus de bondade, abençoe cada um de nós que estamos aqui envolvidos na evangelização, desse canal evangelizador. Possa, Senhor, abençoar cada uma dessas pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando. Abençoar as suas casas, seus trabalhos, suas atividades. Dá-lhe, Senhor, a saúde, a paz, a segurança. Possa, ó Pai de bondade, favorecer com as bênçãos, fortalecer cada um deles em situações que nós mesmo não conseguiríamos resolver sem a Tua presença, sem o Teu poder. Por isso nós pedimos também pela chuva. Nós não conseguimos resolver, mas com a Tua graça, Senhor, Tu podes nos resolver e abençoar, para que assim possamos ser agraciados com esse dom sobre as lavouras e sobre tantas outras necessidades. Por isso pedimos também a intercessão de Maria Santíssima, que sempre esteja ao nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, às 21h05. Valeu, gente, até mais.